Segunda-feira, 17 de março de 2025. Segunda-feira é o dia que nós falamos aqui sobre meio ambiente, né? Isso é importantíssimo a gente não esquecer dos assuntos, inúmeros assuntos que fazem parte aí do meio ambiente nesse momento de extremos climáticos, né? Nesse momento que a gente tem que falar cada vez mais. E hoje recebemos aqui com muita honra, mais uma vez nesse programa, o professor Daniel Neri, que é do IFMG, Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Ouro Preto, também militante da Flama, à frente de luta dos atingidos e atingidas pela mineração. Então, bom dia, professor. Bom dia, Juliana. Bom dia, Suelen. Bom dia, pessoal. Agora estamos na TV Horizonte também, né? Estamos chique demais. Estamos chique. Ô, professor, antes da gente começar, Suelen, tem interação dos ouvintes em relação à pergunta que a gente fez, gente? Você conhece o Parque do Gandarela? Pois é, olha só. Já tem algumas pessoas aqui. A Cleidmar Gonçalves, ela é de Nova Lima, Minha tá? queridíssima Cleidmar, beijão pra você. Ela, falou sobre a questão do elogio também, mas ela comentou também sobre o parque que ela conhece. Ah, maravilha. E tem gente que não conhece? Tem gente que não conhece. José Jorge Pereira, ele falou, bom dia, tudo bom, pessoal? Eu não conheço o parque. Professor, então vamos começar a falar, porque hoje a gente tem muita coisa para falar do Parque do Gandarela, mas assim, vamos esclarecer, deixar claro para as pessoas. Cadê o parque? Onde é que ele está? Então, o Parque Nacional da Serra do Gandarela foi criado em 2014. Ele está literalmente no coração do quadrilátero ferrífero. Ele pega os municípios de Santa Bárbara, Caeté, pega Rio Acima, um trechinho de Raposos, se estende até a porção leste ali, chegando em Ouro Preto e Mariana. E é um parque que já tem mais de 10 anos da sua criação, mas infelizmente ele não é muito conhecido, principalmente da população de BH e Grande BH. E a gente tem uma desconfiança de que isso se deve aos interesses minerários que tem na região. E aí o parque, por exemplo, nunca foi regulamentado, o parque não tem a sua organização fundiária já realizada. Gestão é de quem? É do ICMBio, Parque Nacional, né? Mas a gente sente que ele, com o enorme potencial turístico que ele tem, com as cachoeiras, né, com as trilhas, com a biodiversidade, é a segunda maior área contígua de Mata Atlântica primária de Minas Gerais. Mas a gente sente que as prefeituras, muitas vezes aliadas aos interesses minerários, fazem com que não seja estimulado o turismo do Parque Nacional da Serra do Gandarela, que é uma unidade de conservação espetacular. Está aqui a 50 quilômetros. Eu, inclusive, já fui, indico para todo mundo, tem a Cachoeira do Sol lá, que a gente dá uma andadinha, mas quando chega lá é assim, super vale a pena, e outras tantas cachoeiras, né? Professor, aí, Sueli quer falar alguma coisa? Não, eu gostaria da gente falar sobre as principais ameaças, né, que provavelmente com relação ao solo, aos rios. Então, hoje, a principal ameaça ao Parque Nacional da Serra do Gandarela está num projeto que a Vale quer implementar, que se chama Projeto Apolo. Ele fica justamente, olha que interessante, isso é muito interessante. O Parque Nacional da Serra do Gandarela não contém a Serra do Gandarela. Olha. A comieira da Serra do Gandarela ficou fora do Parque Nacional quando da sua criação lá em 2014, justamente porque é onde a Vale já pretendia implementar o antigo projeto Maquiné-Baú e que agora se chama Projeto Apolo. E aí, bom, depois de algumas tentativas ao longo desses anos, ela vem tentando fazer o licenciamento desse projeto e, bom, a iniciativa popular, né, os movimentos sociais, os movimentos ambientais têm conseguido mostrar que esse projeto é uma aberração. Por quê? Porque os próprios estudos da Vale mostram que ele impacta diretamente a unidade de conservação. Ele impacta as nascentes dentro do parque, ele impacta a biodiversidade do parque. E aí, bom, apesar disso, o governo de Minas deu a primeira autorização para se iniciar o licenciamento, então eles fizeram as audiências públicas em Caeté e Santa Bárbara. A Justiça foi lá e cancelou essas audiências públicas, porque eles estão fazendo a coisa de modo a tentar bloquear, a tentar impedir que a população conheça os verdadeiros danos que esse projeto daria. E esse projeto Apolo vem com uma novidade em relação às pilhas de rejeitos, né? Que é o que eles estão tentando vender como se fosse mais sustentável. Então, eles, nessa última tentativa, eles criaram um novo nome, assim, que eles chamam de novo conceito, dizendo que agora está tudo bem porque não tem mais barragem. Bom, não está nada bem, né? Como eu disse, os impactos dentro da unidade de conservação continuam, porque, para você ter uma ideia, a cava tem pontos que ela chega a menos de 100 metros do limite do parque. E aí, o que a gente tem? Uma propaganda
uma narrativa feita pela Vale de que, não, agora não tem barragem, então tá tudo bem. Mas a gente tem a previsão de fazer pilhas de rejeito de 200 metros de altura, que ocupam 200 hectares de área. A gente precisa lembrar que nos últimos 3 anos a gente teve 2 grandes acidentes com pilhas. Aquele de 2022 da Valorec, verdade. que caiu sobre um dique de água e que fez um transbordamento sobre a BR-356. E agora, recentemente, lá em Conceição do Pará, ali onde a pilha da Jaguar, né, Serras do Oeste, Jaguar Mine, empurrou o terreno natural para dentro da casa das pessoas. Tem mais de 200 pessoas desabrigadas. Por quê? Essas pilhas, elas são muito mal dimensionadas, a legislação é absolutamente insuficiente para fazer a devida regulação dessas estruturas, que eles vêm se gabando como se fosse uma grande vantagem, o que não é. Gente, é muita loucura, né? Aí, professor, tá rolando um movimento, né, para poder fortalecer os ativistas e tal, nessa campanha aí em favor do Gandarela. Conta pra gente. Então, o movimento pela preservação da Serra do Gandarela já existe há mais de 15 anos. E aí, agora, a gente, no ano passado, lançou um abaixo-assinado em defesa do Parque Nacional da Serra do Gandarela, que já tem mais de 65 mil assinaturas. Né? As pessoas que quiserem acessar esse abaixo-assinado podem acessar o @salvegandarela, podem acessar o meu Instagram, @profdanielneri. E agora a gente acabou de lançar uma campanha de financiamento coletivo, justamente porque a gente está precisando fazer chegar, principalmente em BH e Grande BH, a campanha de defesa do Parque Nacional, de defesa da Serra do Gandarela, principalmente contra o Projeto Apolo. E aí tem um detalhe importante, gente, que é o seguinte: o Projeto Apolo é um projeto de grande porte. Isso exige um licenciamento muito complexo. Mas a gente descobriu que nos últimos anos a Vale cedeu os seus direitos minerários em torno do parque para uma série de pequenas empresas que estão conseguindo, junto com o governo do estado, promover um tipo de licenciamento que é um licenciamento mais simplificado, é um licenciamento concomitante. E aí eles estão instalando o que a gente chama de mini-minas. São minas de pequeno porte que estão literalmente cercando o Parque Nacional da Serra do Gandarela, infelizmente com a anuência do ICMBio, porque ele tem o poder de impedir que essas mini-minas se instalem naquilo que a gente chama de zona de amortecimento do parque, mas ele não tem feito isso. Então tem uma mini-mina em operação, que é a mina do Lopes, que teve essa autorização para licença ambiental do ICMBio, e a gente teme que esse modus operandi, né, essa forma de minerar, continue agindo no entorno da unidade de conservação. Tem interação aí da minha querida Flávia Santos, lá de Londres, né, Suelen? Lê aí pra gente. Ela está falando aqui. Por que o nome se chama, no caso, Gandarela, professor? Não, esse nome é um nome histórico, é o nome da região, assim, ele remete aos anos de colonização, não é? O nome da serra, originalmente, eu não sei te falar de onde que vem o nome. Eu não sei exatamente se é de origem indígena, mas é um nome muito antigo. Assim, quando a gente chega, né, a gente chega no movimento, o nome da Serra do Gandarela já existe há mais de século. Então, é realmente o nome da tradição originária do local. Ô, professor, para a gente terminar, muitas vezes as pessoas, né, nesse individualismo que a gente vive no capitalismo, né, que a coisa é como se importar só o que está dentro da sua casa, o que está fora fica lá, né? Vamos deixar claro para as pessoas a importância do Parque do Gandarela e a preservação dele, né, dos seus cursos de água e tudo mais, para a região metropolitana e para Belo Horizonte, no sentido do abastecimento. Então, cerca de 40% da região metropolitana de Belo Horizonte tem o seu abastecimento de água fornecido por uma estação da Copasa, que se chama Estação de Água de Bela Fama. E ela está na calha do Rio das Velhas. Qual que é o principal fornecedor de água para a calha do Rio das Velhas naquele ponto? A Serra do Gandarela. Várias nascentes, vários córregos, vários ribeirões são abastecidos por um aquífero, que é um grande reservatório de água que a gente tem na cumieira da serra, né? Minas Gerais tem essa raridade, essa preciosidade, que é o aquífero de altitude. Não dá para a gente explicar com detalhes aqui exatamente a questão do aquífero, mas o mais importante é justamente onde tem a água armazenada dentro da montanha,
é onde tem o minério de ferro. E aí a gente tem que fazer a pergunta para a sociedade, desse aspecto coletivo que você destacou há pouco. A gente prefere água ou minério? Verdade. Não é? A gente prefere uma segurança hídrica, ainda mais em momento de crise climática que a gente está vivendo, ou um negócio que só dá lucro para muito poucos, para uma sociedade rentista, né? Um grupo de acionistas que nem estão aqui no Brasil e acaba com a nossa água, tira essa reserva tão preciosa e tão cara para uma segurança hídrica que a gente precisa agora e no futuro. Ou seja, zero retorno para a sociedade, né? É muito pouco, Muito né? pouco. A gente tem que pensar um pouco em imposto, tem. A gente tem que pensar nos empregos gerados, tem. Mas para vocês terem uma ideia, o projeto Apollo, ele prevê a criação de cerca de 1.000 empregos. É. 1.000 empregos. Então a gente está falando de um número muito pequeno, uma vantagem muito pequena em termos sociais, econômicos, em comparação com a perda da reserva de água que a gente tem no aquífero da Serra do Gandarela. Ó, professor Daniel Nery, sempre que vem aqui a gente aprende muito, né? A gente sempre dá vazão às denúncias, às coisas importantes. Então, assim, gosto muito da presença dele. Professor, última vez, dá aí o endereço da vaquinha do Instagram. Então, o Instagram é o @salvegandarela. Podem acessar o meu Instagram também, que é o @profDanielNery. Lá você tem o link para acessar a vaquinha do financiamento coletivo da campanha em defesa da Serra do Gandarela e do Parque Nacional da Serra do Gandarela. Você tem também o link para o abaixo-assinado, que continua ativo, para a gente poder fortalecer esse movimento de defesa do parque. Eu já assinei e já contribuí, então te faço o convite para você fazer a mesma coisa, tá? Ó, deixa eu ver aqui quem que é. A Rosária tá mandando uma sugestão aqui, professor. Eu vou passar para o senhor, depois a gente fala sobre isso no próximo programa. Mas agradecer aqui de antemão Daniel Nery, que é professor do IFMG, Instituto Federal de Minas Gerais, campus Ouro Preto, e militante da Flama, à frente de luta dos atingidos e atingidas pela mineração. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço. Seguimos juntos.